Eu tenho a palavra de Deus nesse dia 18 para o teu coração. Hoje é domingo, graças a Deus. A palavra de Deus lá no Salmo 41 vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele que compadece dos pobres. Tá? Bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Até no leito que você estiver doente, Deus te restaura você da sua cama doença. Deus te restaura. Aquele que compadece do pobre, você tem que entender assim, ó, quando a pessoa é de Deus. Todo nós foi feito por Deus e obviamente que Deus não lança ninguém fora. Isso você tem que estar ciente. Falar algo para você assim, ó. O trabalhador que trabalha é o primeiro a gozar do fruto. Tá? Então qualquer pessoa, seja ele candidato a presidente, a vereador, a qualquer coisa, ele ganhou para prefeito, um exemplo. Primeira coisa que tem que investir é nos pobres, porque daí ele vai ser bem-aventurado. Aí você vê que ele é bem-aventurado porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Aí você pode falar: esse homem é de Deus, ele compadece do pobre. Agora você pega uma pessoa, qualquer presidente, qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer pessoa. E qualquer pastor, qualquer padre. Se ele investir na pobreza, ele é um homem de Deus. Mas se ele não investir na pobreza, ele é um desgraçado, pobre nu, ele não é nada, ele não é de Deus. Porque a palavra de Deus me garante no Salmo 41. Bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Então, quando você pega um presidente que compadece do pobre, subiu o salário do pobre, está mais preocupado com o mercado barato para o pobre comer. Ele está preocupado com a postinho cheio de remédio para o pobre. Hospital para o pobre. Ele está investindo pesado lá. Você pode crer que ele é de Deus, porque bem-aventurado é aquele que compadece do pobre. Agora, quando você vê que o cara não está investindo em mercado, baratear, não está investindo em posto de saúde, em hospital, não está investindo em nada para te ajudar, não está investindo no salário teu, não está investindo em nada. Você pode tirar o zóio, ele não é homem de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que compadece do pobre. Esse é o homem de Deus. Então a vida, nossa, ela é clara. O voto é secreto. Você vota para quem você quer, eu voto para quem eu quero. Nós comenta porque nós somos bobos. Mas eu tenho meu título, eu já sei para quem eu vou votar. Você também. O voto não era nem para comentar, porque ele é secreto. Mas você vê como o homem é de Deus quando ele faz as coisas boas para o povo. Agora, quando a pessoa está sendo, um exemplo, levado por muita gente, mas você não vê nada de bom, meu irmão, não se engana, não. Não é homem de Deus, eu posso garantir para você. Porque o de Deus é aquele que investe no pobre. Bem-aventurado o homem que investe no pobre. Bem-aventurado aquele que investe no pobre. Que compadece do pobre, aí sim. Nossa, salário mínimo tá muito pouco, 30 dias, né? O cara trabalha, vamos subir ele. O homem é de Deus. Mas se não subir, meu amigo, tira o zóio. Não é de Deus, eu posso garantir para você que não é, porque a palavra de Deus me dá essa garantia, que bem-aventurado é aquele que compadece do pobre. Se o cara não tiver compadecendo do pobre, ele não é de Deus. Ele não é de Deus, eu falo sem medo de errar. E desafio qualquer um. Por quê? Que a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é aquele que compadece do pobre. Compadece do pobre. Projeto de casa para todo pobre. Opa, leite mais barato para os pobres. Coisa de comer barato para isso, compadece do pobre. Isso compadece. Mas se você não fazer isso, você não compadece, não adianta. Não é de Deus, não adianta. Não é. Não é. Você está entendendo? Porque o interesse próprio não é o pastor. Muitas vezes eu dou um dízimo para a igreja. Um exemplo, eu sou um cara milionário, eu dou dízimo numa igreja para o pastor. O pastor vai orar para mim, vai falar que eu sou um homem de Deus, que eu investi na igreja, porque não sei o que, não. De repente, não. De repente, a minha crença é no próprio diabo. Eu só ajudei porque eu tenho sobrando, eu ajudei. Mas o pastor vai pregar, porque eu dei 1 milhão na igreja, de repente ele vai pregar. O homem de Deus, pastor, e deu-me não. Ele está falando pela educação,
porque ele recebeu com amor aquela oferta. Então ele tem que falar bem de mim mesmo, indiferente da religião minha. O fazendeiro, um exemplo, fulano de tal passou aqui e deixou 1 milhão para a igreja, é um homem de Deus, ele vai falar que é. Mas de repente eu sirvo o diabo, eu não sou de Deus. Ele está falando que eu sou de Deus, mas eu não sou. Eu só dei o dinheiro porque eu tenho para dar. Tá? Então é isso. O meu irmão, minha irmã, você quer ter a mente aberta? Você tem que confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que compadece do pobre. Então você tem que parar e analisar. Tá compadecendo de você? Você está indo no mercado, as coisas estão baratas para você? Está tudo bem com você? O homem é de Deus. Se você não tiver, ele não é de Deus. Eu estou afirmando para você, estou abrindo tua mente. Ele não é de Deus. Você está entendendo? A palavra de Deus fala do órfão e da viúva. Tem que ser cuidado. Está sendo cuidado? Está baratinho as coisas? Você está tranquilo, tem tua casa? Papapá, tá tudo baratinho os impostos, você acha que tá tudo bem? O homem é de Deus, se não tiver, ele não é. Não se engane. Tá? Tá bom? Vamos supor que eu sou um presidente, eu chego num pastor e falo assim, ó, tua igreja tem um exemplo, tem 500 membros. Vamos pôr 5 mil membros. Você ajuda eu a ganhar a eleição aí, eu te dou tanto pra você e vou te ajudar você. Ué, lógico, o pastor vai trabalhar pra mim. Ué, eu estou ajudando a igreja dele, ele vai trabalhar para mim. Mas isso aí não quer dizer que eu sou um homem de Deus, presidente. Ele pode até falar, o pastor pode ir lá e falar que eu sou de Deus. Só que você que é membro, você tem que entender que ele é mentiroso, que ele está mentindo. E a mentira é de quem? Do diabo. Então aí você vê, ó, há muitos pastores mentindo, falando que o cara é de Deus, ele não sabe. Ele não sabe. Ninguém sabe. Você está entendendo? Agora, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Então você tem que olhar aí. Tá compadecendo de você? Você que é pobre, tá na dificuldade, não tem casa para morar. Tá compadecendo de você, te deu uma casa para você. Tá te ajudando mesmo assim todo mês, você acha que você tá bem? O homem é de Deus. Mas se não tiver, não é de Deus. Você tem que acreditar, você tem que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Teve aumento de salário para os pobres? As coisas estão bem baratas no mercado? Você está conseguindo fazer suas coisas, viajar, tal? O homem é de Deus, senão não é. Porque a palavra de Deus é anumento, nós pode até mentir nós homens, mas a palavra de Deus não. E Deus vai garantir para mim aqui na Bíblia, no Salmo 41. Bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Então, você que vê esse vídeo, você tem que entender isso. Você está sendo bem-aventurado pelo presidente? Ele é um homem de Deus. Se você não tiver, ele não é de Deus. A palavra de Deus diz que ele não é. Se você não tiver bem-aventurado, não é. Se você não tiver compadecido, se ele não compadece o pobre, todas as coisas para você estar ruim, porque o cara não é de Deus. Porque se ele compadece do pobre, ele te ajuda no salário, tudo está indo bem, mercado baratinho, você consegue comprar teu carro. Ele é de Deus. Agora, se você não tiver, ele não é. Não é. Falo para você em cima do Salmo 41, sem medo de errar. Bem-aventurado aquele que compadece do pobre. Se ele é bem-aventurado, porque ele é um homem de Deus, porque ele compadece do pobre. Agora, se ele não compadece do pobre, o pobre está se lascando, perdendo todos os direitos seu de trabalho, como é que tá? Você tem que fazer uma análise. Ele é de Deus? Se você está perdendo tudo, não é. Agora, se você está bem-aventurado, ele é. É isso. Então é fácil entender o homem que é de Deus, o tal. Você não adianta assistir uma televisão que esse é de Deus. Não, você vê pela obra lá. Tá tudo indo bem pro pobre? O pobre está bem-aventurado? O homem é de Deus. Se não tiver, não é. Não é. A palavra não mente. Uma coisa que não mente é a palavra de Deus. O homem pode até mentir. O homem é sem vergonha, ele mente. Ele tem coragem de ir no público ali, onde o lugar sagrado, levar um homem ali, abraçar o cara e falar que o cara é de Deus. Muitas pessoas têm coragem. Você está entendendo? Aí ele peca.
contra Deus. Ele não está pecando contra ninguém, ele está pecando contra Deus. Por quê? Porque quando você investe num presidente que não investe na pobreza e você fala que ele é um homem de Deus, você está investindo no próprio inferno. Por quê? Essas pessoas vão ficar sem garantia nenhuma o resto da vida. Então é uma mentira pregada. Então nós, para entender, não criticando ninguém, porque o voto é secreto, cada um vota para quem quer, você tem que entender assim, ó. As coisas estão indo bem para você, teu salário subiu, você está bem-aventurado, você está... Opa, eu vou votar em fulano porque meu salário subiu, tá tudo baratinho, conseguindo tratar dos meus filhos, tá ótimo. Você vota que o cara é de Deus. Agora, se você não tiver, o cara não é de Deus. Você mesmo tem que fazer essa análise. Não adianta você ficar escutando ninguém. Você tem que escutar a voz de Deus. Entendeu? A voz de Deus. Pega a palavra de Deus e vai lá no Salmo 41. Bem-aventurado que compadece do pobre. Tá compadecendo do pobre é de Deus. Se não tiver, não é.